Mensageiros do Amanhecer, Ensinamentos das Pleiades, Parte 20. Sexualidade, uma ponte para níveis superiores de consciência. Quando a vossa biblioteca foi arrancada das prateleiras e espalhada, e do vosso DNA só restaram 2 fitas com pouquíssimos dados e pouquíssima memória, a vossa sexualidade foi deixada intacta no corpo físico. Foi deixada com a forma de reprodução, claro, como forma de manter a espécie em contato com sua própria essência e trazê-la à vida, e no fundo do mecanismo da sexualidade encontra-se uma sequência que pode ser atingida e que tem sido procurada e mal compreendida por muitas pessoas. Chama-se orgasmo. O orgasmo foi distorcido de seu propósito original. O vosso corpo esqueceu o orgasmo cósmico que é capaz de atingir, porque a sociedade vem dizendo há milhares de anos que a sexualidade é ruim. Ensinaram-lhes isso para mantê-los sob controle, para impedi-los de buscar a liberdade disponível através da sexualidade. A sexualidade liga-os à frequência do êxtase, que os une novamente à vossa fonte divina e à informação. A sexualidade ganhou uma conotação de palavrão neste planeta, e este palavrão está arquivado na vossa memória celular. Não apenas nesta encarnação, há milhares de anos vem sendo usado de forma desapropriada e necessário que limpem toda a negatividade que envolve a sexualidade nesta vida, para experimentar a energia sexual e a expressão sexual nos vossos eus multidimensionais. Os vossos órgãos sexuais são avenidas que levam ao prazer e criam frequências que estimulam o corpo a potencialmente conduzem ao eu espiritual superior. A sexualidade é tão mal compreendida neste planeta que, quando é compartilhada entre 2 pessoas, é muito raro existir a intenção de uma ligação espiritual. A sexualidade invoca uma espiritualidade livre que reconhece seu poder criador. Contudo, raramente ela é usada como ponte que os conduz a níveis mais elevados de consciência. Nós temos conversado com várias pessoas que vêm utilizando a luz. Uma vez encontrado o parceiro adequado, dentro de uma situação monogâmica, elas têm conseguido atingir estados de ser muito elevados. A monogamia funciona muito bem para vocês, por causa do nível vibracional em que se encontram. Quando tem muitos parceiros, há uma tendência a ser menos honesto com cada um deles e a esconder a vossa verdadeira essência. Compartilham um pouco aqui, um pouco lá, um pouco acolá, espalhando suas sementes. É melhor estar com uma só pessoa, o que não significa a mesma pessoa para sempre. Sejam leais, abertos e compartilhem tudo com a pessoa com quem estão trabalhando e sigam com ela até onde for possível. Se for a vida inteira, ótimo. Se não, quando chegarem a um ponto em que não mais se comunicam, nem servem um ao outro e sentem que o relacionamento não vai evoluir mais, terminem e procurem outra pessoa que trabalhe com a vossa vibração. Quando trabalham um a um intimamente, desenvolvem a confiança. A maioria das pessoas tem dificuldade em confiar em si mesmas porque não possuem um modelo de comportamento
para a confiança. Podem aprender muito sobre confiança no relacionamento, porque o relacionamento age como um espelho, mostrando-lhes a partir do outro o que não consegue enxergar a partir do vosso ponto de vista. Mostra-os vistos de fora. Quando se abre a comunicação através da sexualidade e da intimidade profunda, e quando não estão usando a sexualidade como simples distração. Muitas pessoas usam a sexualidade como distração e como forma de fugir da intimidade, em vez de desenvolvê-la. Quando começam a receber energia e olhar nos olhos da outra pessoa e a sentir calor e excitação, em vez de explorar um ao outro intimamente e espiritualmente, fecham o chakra do sentimento, vestem a vossa armadura e fazem sexo genital superficial, pois é muito amedrontador e muito intenso aprofundar-se na rota da união plena dos dois corpos e dos dois espíritos. Às vezes, uma relação sexual quente é uma delícia e maravilhoso. Nós só estamos dizendo que existe mais, existe muito mais, e ninguém está impedindo que experimentem. Quem os impedem são vocês mesmos, vossos preconceitos e muitos dos medos que sentem, e o medo de derrubar vossas barreiras e limites. Muitos dos medos que sentem baseiam-se naquilo que vocês mesmos criaram para si e naquilo que fizeram para os outros na vossa vida sexual. A vossa história sexual afeta todas as outras partes da vossa alma. E como tudo que acontece com a alma é transmitida em alto e bom tom por todo o corpo, naquilo que fizeram para os outros na vossa vida sexual. A vossa história sexual afeta todas as outras partes da vossa alma, e como tudo o que acontece com a alma é transmitido em alto e bom tom por todo o corpo. Parem de se julgar, adotem uma posição neutra em relação às suas atitudes anteriores. Não importa o que descobrirem, não importa se parece terrível, não importa que seja difícil e não importa quanta violação envolve. Compreendam que o vosso propósito foi reunir dados e conhecer a si mesmos. A sexualidade é uma frequência, representa aquilo que não foi roubado de vocês, embora a vossa história, memória e identidade tenham sido pilhadas e espalhadas. A capacidade de descobrir que são foi deixada intacta, e o caminho para esta descoberta é a experiência sexual. É claro que isso nunca lhes foi ensinado. As igrejas tornaram-se organizações, empresas com o objetivo de controlar a religião e o desenvolvimento espiritual, como também de criar empregos, uma hierarquia, um clube. Pouquíssimas igrejas têm o propósito de informar o povo. Vocês normalmente não pensam em religião como algo que os mantém informados? Pensam? Qualquer religião que traga informação está operando na vibração da verdade. Os planos espirituais são lugares de existência, às quais o corpo humano não tem acesso. Como a sexualidade era uma oportunidade para que os seres humanos recuperassem sua memória, se unissem a seu eu espiritual
ao Criador espiritual e encontrassem a avenida que conduz ao plano espiritual, as igrejas chegaram e anunciaram que a sexualidade destinava-se exclusivamente à procriação. Ensinaram-lhes que a única razão da existência da vossa sexualidade era a reprodução. A sexualidade foi considerada uma coisa muito ruim. Disseram às mulheres que a sexualidade era algo a que tinham de se submeter para servir aos homens e que elas não dispunham de controle sobre o processo da reprodução. Elas acreditaram, por isso, até hoje, vocês acreditam não possuir controle sobre esta parte do vosso corpo. Decisão e intenção é que concretizam as experiências do ser humano. Vocês podem determinar quando ter ou não ter um bebê. Se a mulher tivesse percebido que possuía essa capacidade no decorrer dos últimos milênios, se tivesse sido capaz de explorar seu eu sexual sem medo de engravidar, homens e mulheres talvez tivessem descoberto que eram muito mais livres do que lhes foi induzido a acreditar. A descoberta da frequência mais elevada da sexualidade e tem origem do amor, nada tem a ver se o relacionamento é homo ou heterossexual. Tem a ver com dois seres humanos, sexualidade, uma ponte para níveis superiores de consciência, dando prazer um ao outro e com isso abrindo novas frequências de consciência. Vocês compraram muitas ideias sobre o que é adequado e o que é inadequado na expressão sexual. O amor é a essência a ser criada em todos os relacionamentos. Se você ama e respeita uma pessoa, não importa sua composição de densidade. O que importa é a vibração do amor e como você explora esse amor. Essa união que ocorre com a integração das partes masculina e feminina, formando a chama gêmea. O ideal é que a sexualidade seja explorada através dos sentimentos. O terceiro e quarto chakras ligam vocês ao eu emocional e compassivo, que os liga ao eu espiritual. O eu espiritual é a vossa parte multidimensional, através da qual existem várias formas simultaneamente. A vossa missão, o vosso compromisso e tarefa consiste em estar consciente dessas realidades na identidade em que se encontram. Quando estão conscientes, podem sintonizar-se com diferentes frequências, podem lembrar-se de quem são e alterar a frequência vibratória deste universo. Nós gostamos muito de falar sobre sexualidade, devido ao mistério que a cerca neste planeta. Certas escolas esotéricas guardaram secretamente algum conhecimento sobre o potencial da sexualidade. Vocês são criaturas eletromagnéticas e quando se unem fisicamente a outra criatura humana, somam as frequências eletromagnéticas. Quando as vossas frequências estão sintonizadas e unidas pela vibração do amor, coisas incríveis podem acontecer. Há milênios, quando a sociedade possui uma visão mais matriarcal em determinadas áreas do planeta, a energia da deusa podia chegar e trabalhar
dentro de certos indivíduos. A mulher tinha consciência de sua força, sua intenção, sua intuição, seu chakra do sentimento, sua ligação e seu desejo de criar vida. Ela sabia também que jamais teria de conceber um filho se não fosse essa sua intenção. Para que a sociedade patriarcal pudesse se estabelecer e a Terra estivesse preparada para essa transformação de consciência, a energia feminina teve de adotar uma posição secundária. Assim, a força feminina, a energia, a compreensão da sexualidade foram suprimidas. Nos tempos modernos, os últimos 2000 anos, as mulheres que habitavam o planeta não acreditavam poder controlar a natalidade. Consideravam a sexualidade perniciosa e repulsiva. Achavam que o sexo só poderia ocorrer dentro dos laços matrimoniais e etc. Isso tudo foi uma campanha publicitária. Uma das campanhas publicitárias atuais para criar um medo ainda maior em relação à sexualidade é a sua expressão, são as novas doenças, AIDS, herpes e todo o resto. Vocês leem sobre essas coisas nos jornais e sentem medo da vossa própria expressão, da vossa própria intuição, da vossa própria alegria. Percebem? Antes do vosso DNA ser rearranjado, a maneira pela qual muitas pessoas atingiam os planos superiores e conseguiam subir as escadas de si mesmas para alcançar as frequências extraplanetárias era pela união eletromagnética, através do amor. Elas criavam uma experiência semelhante a um foguete que as lançava em outros sistemas de realidade. Este foi um dos maiores segredos do planeta, guardado a 7 chaves. Conversamos com muitas pessoas que já tiveram experiências sexuais de absoluta profundidade. Desejamos salientar que não estamos fazendo distinções ou julgamentos em relação aos seus parceiros e gostaríamos de sugerir que vocês também não o fizessem. Esse tipo de programação está superado. Não tem a menor importância o fato de se unirem a uma pessoa do mesmo sexo ou no sexo oposto. Estamos falando da união de 2 seres humanos da maneira mais apropriada que encontram para ligar-se fisicamente e criar amor, porque estão partilhando amor. Quando integridade e amor estão faltando numa união de corpos humanos, os seres humanos começam a não gostar da experiência. Isto pode criar toda espécie de resultados nocivos no corpo físico. Foi-lhes permitido ficar com a frequência do orgasmo na sexualidade para que pudessem lembrar-se da vossa identidade superior. Quando essa energia ou a história de cada um de vocês for revelada e descobrirem quem são, vão unir diversos corpos da vossa identidade pessoal multidimensional em uma forma física, para receber impacto total da estrutura da vossa identidade. Deixem as 12 hélices se acomodarem no corpo e permitam aos filamentos de códigos luminosos se rearranjarem. Este processo está ligado ao corpo mental, que é evidente. Liga-se ao corpo físico. O corpo emocional, ligado
ao corpo espiritual é o corpo que todos querem evitar. Vocês dizem: eu quero evoluir, eu quero uma aceleração rápida, mas não querem passar pelo chakra do sentimento para realizá-la. Vocês estão ligados a seus eus multidimensionais através das emoções, e é nestas mesmas emoções onde primeiro esbarram e ficam presos. Aceitem a vossa bagagem emocional. Ela tem uma razão de existir. Muitos gostariam de embrulhar sua bagagem emocional e jogá-la no lixo, como se fosse uma coisa muito feia e não fizesse parte de vocês. Essa bagagem é a porção sombria da vossa identidade, que não querem aceitar e com a qual nem querem conviver. Nós compreendemos quando às vezes dizem: detesto essa parte de mim, quero acabar logo com isso, varrer tudo para baixo do tapete e esquecer. Chega desta história, mas lembre-se, a vossa bagagem, os vossos assuntos pessoais são os tesouros da vossa vida. Vocês aprendem com eles, concordaram em mudar, em atrair luz para o vosso corpo e a receber a família da luz neste planeta, uma vez que luz é informação. Vocês precisam lidar com todas as coisas que esconderam de si mesmos. A sexualidade é o primeiro tema, pois se trata do vosso eu secreto, o eu de quem vocês se escondem. A sociedade disse a vocês: isto é bom, isso é ruim, podem fazer isso, não podem fazer aquilo. De onde vieram essas leis? Aliás, quem fez todas as vossas leis? Vocês ficam presos por não conseguirem ler os símbolos da linguagem que falam consigo mesmos. Por isso, alongam as vossas histórias. Só gostam delas porque distraem a vossa atenção. Se não tivessem uma história, quem conversaria com vocês? Observem o vosso corpo e percebam o que ele lhes está ensinando. O ideal seria que curassem suas mazelas, criando bem-estar e alegria à medida que fossem aprendendo a permanecer mais centrados no vosso corpo e a adquirir uma nova identidade da vossa sexualidade. A sexualidade é a chave, é a porta de entrada para os nós superiores da consciência. Quando se redefinirem, quando os filamentos de códigos luminosos lhes derem uma nova definição de si mesmos, vocês vão mudar o vosso comportamento sexual. A sexualidade vai aflorar em todos e a nossa experiência nos permite dizer que esta é a área que vocês atualmente mais temem. Garantimos que no futuro outras áreas mais amedrontadoras surgirão. Se estão obcecados pelo tema do amor e não conseguem compreender o que está ocorrendo, saibam que a vossa dificuldade consiste em procurar o amor fora de vocês. Estão procurando uma outra pessoa que dê significados às suas vidas e os autorizem. O não ter essa pessoa os faz sentir irritados, inúteis, sem valor. Este foi o padrão em que cresceram, que seus pais e a sociedade lhes apresentaram. Repetimos que o que mais importa é amar a si mesmo e respeitar a terra. Mas vocês esquecem e continuam procurando o próximo relacionamento, que esperaram torná-los inteiros, completos. Acham que sem sexualidade, acham que sem um companheiro serão menos aceitos pela sociedade. E assim começa a solidão.
precisam aprender a ficar sós. A solidão é um estado mental. Vocês nunca estão sozinhos. Existem milhões de entidades à vossa volta. Se parassem de sentir pena de si mesmos, descobririam que existe uma quantidade enorme de informação sendo constantemente enviada e a vossa vontade seria, sem dúvida, estar sozinhos para poderem receber os contatos. Quando amam a si mesmos e param com a obsessão de encontrar uma outra pessoa para amá-los, são capazes de aceitar o que os outros têm a oferecer. É imprescindível valorizar-se para não começar um novo amor disfarçado. Se decidem por um companheiro, se desejam vibrar com alguém e não recebem o que estão querendo, nada de resmungar, reclamar, fazer biquinho e querer que a pessoa mude de acordo com as vossas necessidades. Se estabelecem um ideal para si mesmos e ele não acontece, simplesmente mudem a vossa realidade e sigam em frente, sozinhos, até encontrar alguém que reflita esse ideal. Enquanto isso, vibrem em amor por si mesmos, respeitem-se e percebam que a jornada aqui na Terra visa o autoconhecimento através do relacionamento com outras pessoas, não apenas com casais, marido e mulher. A jornada aqui é dedicada a respeitar o vosso corpo físico e a singularidade do vosso eu. À medida que vão cruzando com as vidas de outros seres, permitam-se trabalhar com o eu, deixem o vosso eu evoluir. Vocês têm medo da intimidade consigo mesmos, de estar sozinhos com o eu. Uma vez desenvolvida essa intimidade, o silêncio, o amor por si, a contenção da própria energia irão estabelecer esse mesmo aspecto de intimidade, como padrão de intimidade com outra pessoa. A sexualidade pode ser muito confusa nos dias de hoje, porque vocês estão elevando e estudando as suas frequências. Quando corpos se juntam, mesmo que seja através de um abraço, há uma troca de frequência. Quando tem uma experiência sexual, há uma liberação e hormônios dentro do corpo. Os hormônios despertam determinadas energias dentro das células, que provocam uma transferência da essência de uma pessoa para outra. E por isso que quando tem uma relação sexual com alguém, nem sempre consegue eliminar a energia dessa pessoa. Mesmo não querendo estar com a pessoa, a experiência sexual permanece com vocês, porque houve uma troca eletromagnética. Vocês vão seguindo através dessa modulação de frequência, aprendendo como elevar a vossa frequência para um local de informação consciente. Amor por si mesmos e intimidade consigo. Pode parecer muito confuso e até amedrontador unir essa vulnerabilidade toda que estão aprendendo sobre si mesmos com outra pessoa. Mas quanto mais se tornarem conscientes e dominarem o uso do vosso corpo, melhor irão saber onde ligá-lo, onde sentar-se e, sem dúvida, com quem unir-se sexualmente. Se agora a expressão da vossa sexualidade incentiva e aumenta o vosso crescimento, automaticamente irão criar essa experiência para si mesmos, porque estarão prontos para ela.
precisam saber que durante o processo de evolução do eu, ocorre frequentemente um período de dormência na atividade sexual. Dentro da frequência sexual, há uma troca. Assim, se existe uma união e uma troca química com uma pessoa que não está na vossa sintonia, vocês estão recebendo todo o lixo dessa pessoa, porque estão trocando energia com muita intimidade. Às vezes, vocês se afastam dessa espécie de troca. Podem pensar: que coisa, o que está acontecendo? Será que estou ficando velho? Será que estou ressecando? O que houve? Nada disso. Vocês podem aprender a usar a energia que os estimula sexualmente, sem dá-la para outras pessoas. Em vez de entrar no caos e na loucura, podem explorar essa energia através da arte da masturbação, sabendo que é perfeitamente válido e saudável fazê-lo. Ou simplesmente observar quando sentem uma excitação sexual e decidir o que fazer com ela. Podem dizer: bem, não vou trabalhar isso agora. Vamos ver para onde vai esta energia. Peguem a energia, deixem-na subir pelo corpo e usem-na em outras áreas. Vocês vão chegar a um ponto em que devem venerar, sustentar e amar a si mesmos, como se estivessem carregando um bebezinho recém-nascido em seus braços, sabendo que estão dando o melhor de si mesmos. Muitas pessoas se dispersam, encontrem um lugar de serenidade e silêncio, onde possam encontrar respostas às vossas perguntas. Não irão conseguir encontrar respostas fazendo perguntas a todo mundo ou falando o dia inteiro no telefone. Se fizerem isso, demonstram que estão procurando fora de vocês. Quando aprendem a voltar-se para dentro de si para encontrar as respostas, o eu falará. Normalmente, não conseguem ouvir porque estão trancados dentro de padrões de comportamento que já sabem ser necessário mudar, mas falta-lhes coragem para enfrentar o desconhecido. Com a maior honestidade, vocês têm medo de si mesmos. Isso é muito comum. Tem medo de não estar completos e vocês querem muito ser completos. Então, dizem: estou completo, sou soberano, preciso de alguém, estou atraído por alguém. Não, não quero ver. Tenho muito medo disso. Não preciso de ninguém. Não, eu preciso sim. Vocês vão para a frente e para trás. Aprendam a aquietar vossa mente. Aprendam a ter o controle total da vossa energia. O que significa? Significa que onde quer que vocês estejam, estão observando a si mesmos, a postura do vosso corpo, o movimento das mãos, se estão se repetindo muitas e muitas vezes, se estão falando ou em silêncio. Aprendam a observar-se sem julgamento. Aprendam a observar-se constatando como são e a corrigir-se determinando como gostariam de ser. Aprendam a silenciar a mente. As frequências são transmitidas de uma pessoa para outra, especialmente se houver uma ligação de amor. Uma ligação de amor não significa grudar-se no outro para sempre. Significa simplesmente que existe um relacionamento enquanto o considerarem apropriado, em que há respeito mútuo, trocas de energias e que estas energias
podem fluir livremente num circuito aberto. Quando vocês não se amam e não estão ligados, não há troca positiva. O circuito não se abre. Isso não significa que não possam ter prazer no sexo. Significa simplesmente que o circuito não está aberto. Com a elevação da corrente elétrica, os orgasmos vão ficando cada vez mais intensos e longos. O corpo humano consegue atingi-los e mantê-los, porque o sistema nervoso é capaz de sustentar frequências orgásticas altíssimas. O sistema nervoso que determina como você se expressa e sente. Se você tiver um sistema nervoso pouco evoluído, sua experiência sexual será muito limitada, pois é ele o condutor da corrente elétrica. O orgasmo cura e realinha o corpo físico. Com o passar do tempo, não conseguirão se aproximar nem ter relações com alguém que não esteja operando na mesma voltagem. Simplesmente não vai dar. Seria comparável a uma pessoa que usa um sapato número 41 e calçar o número 35. Não serve, não fica confortável. Vocês não combinam porque as vibrações não se misturam. Na sequência, também vão perceber a importância da nutrição sexual, na medida que começam a ligar-se sexualmente. A ligação sexual é a única forma de comunhão total com pessoas que estejam na mesma voltagem ou em voltagem compatível. A realidade de vocês nos interessa muito, porque existem muitas pistas a serem seguidas no vosso mundo, que desperta. Quando viajam para outros países, os vossos aparelhos eletrônicos não podem ser ligados. Eles não servem. É necessário um transformador de voltagem. Seria muito estressante se cada vez que se envolvessem intimamente numa relação sexual precisassem adaptar-se a outras voltagens. Exigiria um esforço muito grande. Gastariam toda a vossa energia criando mecanismos de adaptação e então entrariam em abstinência, não se permitindo avançar porque acabariam baixando as expectativas. Os anos 60 marcaram a abertura da exploração sexual. Imediatamente, o paradigma mudou. Grande parte da energia que se encontrava no planeta naquela época, somada à ingestão experimental de diferentes substâncias alucinógenas, criou instantaneamente um novo paradigma que o separou das gerações precedentes. Os limites deslocaram-se instantaneamente. Estavam separados de uma geração que acreditava em guerras e não tinham sentimentos. Uma geração cuja expressão sexual ocorria no escuro e talvez com muitas roupas cobrindo o corpo. Vocês encararam o paradigma de muitas maneiras. Estabeleceram novas tendências e novas maneiras de ser. Foi maravilhoso. Uau, amor livre, vamos exibir nossos corpos. Vocês disseram. Agora chegou o momento de uma revolução global, através da qual vocês vão se unir vibracionalmente a uma pessoa. Acabou a sexualidade leviana, o fingimento de sensações. Acreditar que se é sexualmente liberado por ficar nesta e naquela posição, dizer isso ou fazer aquilo, isto não passa de aeróbica na área da sexualidade.
nós queremos que entre na aeróbica e nas contorções da alma, a vibração. A profundidade de duas pessoas atingindo o orgasmo simultâneo e unindo-se nessa capacidade é o que todos desejam. Se existe medo, é devido à falta de um modelo de comportamento. Vocês devem planejar precisam acreditar que de alguma forma a energia do projeto cósmico instantaneamente irá convocar um novo movimento baseado no desejo de dar o passo seguinte em direção ao autoconhecimento. Vocês vão lembrar com grande clareza as expressões da vossa sexualidade em diferentes realidades, quando foram homens e mulheres e exploraram a sexualidade em todos os aspectos. É necessário muita coragem para fazer isso. Se existe uma área em que se julgam a si próprios, é onde o planeta também julga, e é a área sexual. Vocês têm ideias muito definidas sobre o que é próprio e impróprio sexualmente. Por isso, muitos de vocês podem ficar chocados ao se lembrarem do que fizeram com sua sexualidade. Compreendam que, neste planeta, a sexualidade sempre foi o elo que ligou o corpo à vossa frequência mais elevada. Apesar de grande parte dos dados ter sido desmontada e espalhada dentro do corpo, o potencial de criar a vida permaneceu intacto para que pudessem compreender inteiramente quem são no âmago do vosso ser. A vibração sexual tem sido a ligação com a vossa identidade cósmica, mas esse conceito global tem sido completamente incompreendido e perdido. Estamos informando que existe uma história muito maior e muito mais emocionante do que qualquer um ouse imaginar. Existem pessoas que não querem entrar em sintonia com essas frequências, pois elas podem levá-los a áreas de liberação, onde começam a compreender as coisas. A sexualidade foi-lhes deixada como frequência, onde vocês, seguindo pelo sistema nervoso, podiam ligar-se à mente superior e sair do corpo. Se soubessem que esse era o caminho para fora, quem poderia tê-los controlado ou manipulado? Precisam limpar a conotação negativa e os julgamentos que tingiram a vossa experiência sexual por anos. Precisam fazer as pazes com o sexto para integrar as frequências e a identidade. Houve tanta manipulação e limites tão estreitos foram estabelecidos que a verdade da sexualidade foi escondida de vocês. Disseram-lhes que poderiam procriar e ter orgasmos, mas não lhes contaram que poderiam abrir frequências com ela. Podem contactá-la e usá-la como método para se lembrarem quem são e alterar a frequência vibratória do vosso corpo. Nos próximos anos, a expressão da vossa sexualidade terá adquirido toda uma nova dimensão. Irão evoluir, crescer, se tiverem um companheiro que também queira seguir pela mesma estrada e estar tão aberto. Mas, se estiverem com uma pessoa que queira jogar o jogo da abstinência ou da fuga, infelizmente, não chegarão lá.